Capítulo 35. Na manhã seguinte, Lizzie permaneceu deitada na cama com uma dor de cabeça tão forte que mal conseguia falar. Sarah entrou com o de jejum, parecendo assustada. Lizzie tomou um pouco de chá e fechou os olhos de novo. Quando Sarah veio pegar a bandeja de volta, Lizzie perguntou: "O Sr. Jameson viajou?" "Viajou sim, madame. Foi para Williamsburg ao raiar do dia. O Sr. Lennox foi com ele." Lizzie sentiu-se um pouco melhor. Poucos minutos mais tarde, Mac rompeu dentro do seu quarto. Parou do lado da cama e encarou-a, trêmulo de raiva. Esticou a mão e passou-a no rosto dela com os dedos trêmulos. Embora os ferimentos fossem recentes, o toque dele foi muito leve e não a machucou. Na verdade, Lizzie achou reconfortante. Pegou a mão dele e beijou-lhe a palma. Sentaram juntos por longo tempo sem falar. A dor começou a ceder. Após algum tempo, ela caiu no sono. Só que quando despertou, ele havia desaparecido. De tarde, Mildred entrou e abriu as persianas. Lizzie sentou onde Mildred penteava seu cabelo. Foi aí que Mac entrou com o Dr. Fink. "Não mandei buscar o senhor", disse Lizzie. Mac explicou. "Eu fui buscá-lo." Por uma razão qualquer, Lizzie sentiu-se envergonhada do que lhe acontecera e desejou que Mac não tivesse ido buscar o médico. "O que o faz pensar que estou doente? Você passou a manhã na cama. Eu podia ser apenas preguiçosa e eu podia ser o governador da Virgínia." Ela abrandou e sorriu. Ele se preocupava com ela e isto a deixava feliz. "Sinto-me grata", disse. "Disseram-me que você só tinha uma dor de cabeça", disse o médico. "Mas eu não estou doente", replicou ela. "Que diabos", pensou. "Por que não dizer a verdade? Minha cabeça dói porque meu marido a chutou." Fink pareceu envergonhado. "Como está a sua visão? Embaçada?" Ele pôs as mãos nas suas têmporas e examinou delicadamente com os dedos. "Sente-se confusa?" "Amor e casamento me confundem, mas não porque minha cabeça esteja danificada." "Ai, foi nesse ponto o golpe?" "Foi, sim, droga." "Você tem sorte de ter tanto cabelo e do seu cabelo ser encaracolado. Amorteceu o impacto. Alguma náusea?" "Só quando penso no meu marido." Ela percebeu que estava soando frágil. "Mas isto não é da sua conta, doutor." "Vou lhe passar um remédio para minorar a dor. Não se entusiasme muito porque cria dependência. Mande-me chamar de novo se tiver qualquer problema com a vista." Depois que ele se foi, Max sentou na beira da cama e segurou-lhe a mão. Após algum tempo, disse: "Se não quer que ele chute sua cabeça de novo, deve deixá-lo." Lizzie tentou pensar em um motivo pelo qual devesse ficar. Seu marido não a amava. Não tinham filhos e, ao que parecia, não iam ter nunca. A casa deles estava quase que certamente perdida. Não havia nada para assegurá-la. "Eu não saberia para onde ir", disse. "Pois eu saberia." O rosto dele mostrava profunda emoção. "Eu vou fugir, Lizzie." O coração dela parou de bater. Não podia tolerar a ideia de perdê-lo. "Peg irá comigo", acrescentou Mac. Lizzie olhou espantada para ele sem dizer nada. "Venha conosco", disse Mac. Pronto, ele ia fugir. Já tinha dado a entender antes, fugir com algum vagabundo imprestável. Dissera, mas agora não estava sugerindo. Queria que ela dissesse que sim, que ia com ele agora. Mas Lizzie se conteve, tinha medo. "Para onde você irá?" quis saber. Mac tirou do bolso o estojo de couro e desdobrou um mapa. 150 quilômetros a oeste daqui há uma comprida cadeia de montanhas. Ela começa lá em cima na Pensilvânia e desce para o sul, numa extensão muito grande, que ninguém sabe ao certo qual seja. É alta também, mas dizem que há um desfiladeiro chamado Cumberland, lá embaixo, onde nasce o rio Cumberland. Do outro lado das montanhas é território selvagem. Dizem que não há sequer índios lá nessa região.
porque há gerações os Sioux e os Cherokee vêm guerreando entre si por causa deste território, e nenhum dos lados consegue dominar o outro, a ponto de poder se estabelecer. Ela começou a se animar. Como você chegaria lá? Pegue e eu vamos andar. Daqui eu seguiria rumo a oeste até o pé da serra. Piper Jones diz que há uma trilha no sentido sudoeste, mais ou menos paralela às montanhas. Eu seguiria por esta trilha até o rio Houston, aqui no mapa. Depois subiria a serra. E se você não estivesse sozinho? Se você fosse comigo, podíamos pegar uma carroça e mais provisões, ferramentas, sementes e comida. Não seria um fugitivo, e sim um escravo viajando com sua senhora e a criada dela. Neste caso, eu iria para o sul, até Richmond, e depois para o oeste, para Stelton. Anda-se mais, mas Piper diz que o caminho é melhor. Piper pode estar errado, mas é a única informação que tenho. Lizzie sentiu-se ao mesmo tempo apavorada e emocionada. E depois de atingir as montanhas? Ele sorriu. Procuraria um vale cujo rio tivesse peixes e onde houvesse cervos na mata. E talvez um casal de águias fazendo ninho nas árvores mais altas. E lá construiríamos uma casa. Lizzie embalou cobertores, meias de lã, tesouras, agulha e linha. Enquanto trabalhava, seus sentimentos oscilavam do entusiasmo ao terror. Sentia-se delirantemente feliz com a ideia de fugir na companhia de Mac. Imaginava-se cavalgando ao lado dele na região coberta de bosques, e os dois dormindo juntos em um cobertor sob as árvores. Depois pensava nos riscos. Teriam que caçar sua comida todos os dias, construir uma casa, plantar milho, tratar dos seus cavalos. Os índios podiam ser hostis. Podia haver criminosos vagando pelo território. E se fossem detidos pela neve? Podiam morrer de fome. Espiando pela janela do quarto, viu a charrete da taverna McLean, em Fredericksburg. Havia bagagem na parte de trás e uma única figura no banco do passageiro. O condutor, um velho bêbado chamado Sims, tinha obviamente vindo para a fazenda errada. Desceu para orientá-lo, mas quando pôs o pé fora da varanda, reconheceu a passageira. Era a mãe de Jay, Alicia. Ela estava de preto. Lady Jameson, disse Lizzie horrorizada. A senhora devia estar em Londres. Olá, Lizzie, disse sua sogra. Sir George está morto. Ataque do coração, disse ela, alguns minutos mais tarde, sentada na sala de visita, com uma xícara de chá na mão. Teve um colapso no escritório. Levaram-no para Grosvenor Square, mas ele morreu no caminho. Não havia sinal de soluços em sua voz ou de lágrimas nos seus olhos enquanto falava da morte do marido. Lizzie lembrava da jovem Alicia como uma pessoa atraente, mesmo que não chegasse a ser bonita, mas agora pouco restava do seu antigo fascínio. Não passava de uma mulher de meia idade que via chegar ao fim um casamento desapontador. Lizzie teve pena dela. Jamais serei assim, prometeu. Sente falta dele? Perguntou hesitante. Alicia dirigiu-lhe um ar penetrante. Eu me casei por fortuna e posição e foi isto que tive. Olive foi a única mulher que ele amou e nunca deixou que eu me esquecesse disso. Não quero que sintam pena de mim. Fui eu que quis e aguentei isso por 24 anos. Mas não me peça para chorar a morte dele. Tudo o que sinto é alívio. Que coisa horrível, sussurrou Lizzie. Um destino igual estava nas cartas para ela, pensou, com um arrepio de medo. Mas não ia aceitar, ia fugir. Mas tinha que ter cuidado com Alicia. Onde está Jay? Perguntou Alicia. Foi a Williamsburg tentar conseguir dinheiro emprestado. A plantação não prosperou então. Nossa safra de fumo foi condenada.
Uma sombra de tristeza cruzou o rosto de Alicia. Lizzie percebeu que Jay era um desapontamento para a mãe, assim como era para a esposa, embora Alicia nunca fosse admitir isso. Suponho que você esteja querendo saber o que havia no testamento de Sir George, disse Alice. Testamento nem passara pela cabeça de Lizzie. Ele tinha muita coisa para legar. Eu achava que o negócio estivesse mal. Foi salvo pelo carvão de Highglen. Ele morreu muito rico. Lizzie perguntou-se se ele teria deixado alguma coisa para Alicia. Se não houvesse deixado, ela talvez esperasse viver com o filho e a nora. Sir George deixou você amparada? Oh, sim. A minha parte foi definida antes do casamento. É com satisfação que o digo. E Robert herdou todo o resto? É o que todos nós esperávamos. Mas meu marido deixou um quarto da fortuna para ser dividido entre os netos legítimos que estiverem vivos um ano após sua morte. Assim, o seu bebê é uma criança rica. Quando vou vê-lo? Foi menino ou menina? Alicia obviamente deixara Londres antes que a carta de Jay chegasse. Foi uma menina, disse Lizzie. Que bom, vai ser uma mulher rica. Ela nasceu morta. Alicia não manifestou compaixão. Diabos, praguejou. Você tem que ter outro filho, depressa. Mark carregara a carroça com sementes, ferramentas, corda, pregos, fubá e sal. Abrira a sala de armas com a chave de Lizzie e pegara todos os rifles e munição. Pegara também uma aiveca. Quando chegassem no seu destino, ele converteria a carroça em um arado. Colocaria 4 éguas nos tirantes, decidiu, e levaria também 2 garanhões para que elas pudessem cruzar. J. Jameson ficaria furioso com o furto dos seus preciosos cavalos. Isto o aborreceria muito mais do que a perda de Lizzie. Mac tinha certeza. Enquanto amarrava os suprimentos, Lizzie apareceu. Quem é sua visitante? Perguntou ele. A mãe de Jay, Alicia. Meu Deus, eu não sabia que ela vinha. Nem eu. Mac fechou a cara preocupado. Alicia não representava ameaça para os seus planos, mas o marido dela sim. Sir George também virá? Ele morreu. Que alívio! Bem, que Deus o tenha. O mundo fica melhor sem ele. Ainda podemos partir? Não vejo por que não. Alicia não pode nos impedir. E se ela for ao xerife e disser que fugimos e roubamos tudo isso? Ela indicou a pilha de suprimentos na carroça. Lembre-se de nossa história. Você vai visitar um primo que acaba de começar uma fazenda na Carolina do Norte. Você está levando presentes, mesmo que estejamos falidos. Os virginianos são famosos por serem generosos, mesmo quando não podem se dar ao luxo de serem. Lizzie fez que sim. Vou me assegurar de que o coronel Tanson e Suzy Delahaye saibam dos meus planos. Diga também que sua sogra não aprova e pode tentar criar dificuldades para você. Boa ideia. O xerife não vai querer se meter numa briga de família, ela hesitou. A expressão no seu rosto fez o coração dele disparar. Hesitante, Lizzie perguntou, quando partiremos? Ele sorriu. Antes do raiar do dia. Vou levar a carroça para perto do alojamento à noite, para que não façamos muito barulho quando sairmos. Quando Alice acordar, já teremos partido. Ela apertou o braço dele rapidamente e voltou correndo para dentro de casa. Mac visitou a cama de Lizzie naquela noite. Ela estava acordada, cheia de medo e excitação, pensando na aventura que começaria pela manhã. Quando ele entrou, silenciosamente no quarto, beijou-lhe os lábios e meteu-se na cama ao seu lado. Fizeram amor, conversaram baixinho sobre o dia seguinte. Quando se aproximou o raiar do dia, Mac cochilou, mas Lizzie permaneceu desperta, contemplando as feições dele à luz do fogo na lareira, pensando na jornada que os trouxera de Highglen até aquela cama. Logo Mac acordou. Beijaram-se um beijo longo e contente e se levantaram. Mac foi até o estábulo enquanto Lizzie se aprontava. Seu coração disparou ao se arrumar.
Prendeu o cabelo no alto e vestiu culote, botas de montaria, uma camisa e um colete. Embrulhou um vestido que poderia vestir rapidamente, caso fosse preciso reverter à condição de mulher rica. Sentia medo em relação à viagem que iam empreender, mas não tinha dúvidas quanto a Mac. Sentia-se tão ligada a ele que lhe confiaria a própria vida. Quando Mac foi buscá-la, estava sentada na janela, de casaco e chapéu de 3 bicos. Ele sorriu ao vê-la em suas roupas favoritas. Deram-se as mãos e desceram na ponta dos pés a escada. A carroça esperava na estrada escondida. Peg já estava sentada no banco, embrulhada num cobertor. Jimmy, o cavalariço, pusera 4 cavalos nos tirantes e prendera outros 2 com cordas atrás. Todos os escravos estavam ali para se despedir. Lizzie beijou Mildred e Sarah, e Mac apertou as mãos de Cobb e Cass. Bess, a menina que se ferira na noite em que Lizzie perdera o bebê, abraçou Lizzie e soluçou. Todos permaneceram em silêncio à luz das estrelas e observaram Mac e Lizzie subirem na carroça. Mac estalou as rédeas e disse: "Ei, vamos!" Os cavalos retesaram os tirantes, a carroça sacudiu e lá se foram eles. Na estrada, Mac virou os cavalos na direção de Fredericksburg. Lizzie olhou para trás. Os trabalhadores da fazenda estavam todos acenando, em completo silêncio. Um momento mais tarde desapareciam de vista. Lizzie olhou para a frente. À distância, o dia raiava.